E aí, pessoal, beleza? Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, ao nosso projeto do Alien. É, Agora a gente vai estar fazendo a transferência, né, dos detalhes da malha que nós fizemos aqui, né, no modo Sculpt, pro, pro modo aqui do Low Poly. Só que antes de fazer isso daí, a gente precisa abrir, né, a UV dessa malha, tá? Então eu vou estar explicando para vocês como que abre a UV aqui, né, no Blender, beleza? Existem outros softwares, né, que fazem esse procedimento aqui, mas como a gente já está utilizando o Blender, né, eu vou estar mostrando por aqui mesmo, beleza? Bom, com o nosso objeto aqui selecionado, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu, antes de começar a fazer a mudança aqui, né, da abertura, eu vi um pessoal aí, né, que o pessoal gostaria que o Blender tivesse em inglês, né, para ficar mais fácil para poder, né, tá fazendo, acompanhando, né, os tutoriais, né, porque a maioria dos tutoriais por aí o pessoal utiliza muito inglês, né. Então eu vou mudar novamente aqui a minha interface, né, minha interface. Eu vou colocar em inglês primeiro, beleza? Eu só vim aqui mudar, né, alterar já. Deixa eu achar aqui em inglês. Aqui, pronto. Só como eu disse para vocês, tá? Na verdade, o certo, né, seria a gente estar utilizando, né? Foi uma dica, né, que eu recebi de um amigo, né, recentemente, né, que eu fiz amizade com ele, né? E ele trabalha na indústria e ele me deu uma dica, né, que para mim procurar sempre utilizar o software, né, em inglês, né? Para mim poder se adaptando, né? E fica até mais fácil depois para mim poder entender, né, a língua, se acaso eu ver algum tutorial, né, em inglês, né? Que no caso são os que são os mais completos no caso, né? Então eu tô seguindo a dica dele, beleza? É claro que eu tenho uma preferência, né? Mas querer não é poder, né? Então, como os softwares, né, normalmente eles são praticamente na inglês, né? São para indústria estrangeira, então vamos se adaptar à língua mundial aí, né? Que é o inglês. Então eu botei ele aqui no inglês, tá? Mas no caso não muda muita coisa, né? Então vamos lá. Vamos entrar aqui no V-Editing, aqui em cima na guia, tá? A gente vai fazer os cortes. Pessoal, eu não sou um cara muito, não posso dizer com muita propriedade, né? Aonde é certo ou não fazer o corte. O que eu aprendi, né, foi que dependendo dos locais, se você puder esconder o corte, é melhor, tá? Para não ficar visível o corte na malha. Existem algumas técnicas, né? Como eu disse para vocês, eu não posso dizer com propriedade, que a galera que manja muito aí, né, do 3D aí, que tá na indústria já, eles têm alguns conselhos, né? Principalmente na abertura do rosto, tá? Então, eu vou cortar aqui, né, onde eu acho mais plausível, tá? Não tô dizendo para vocês que é certo, tá bom? Porque eu não tenho propriedade para dizer isso. Se alguém de vocês aí estiver assistindo, né, o tutorial, né, e souber, por favor, tá? Deixa aí nos comentários aí, porque eu não sou o dono da verdade e eu não sei tudo, tá? Eu tô ensinando para vocês aqui o conhecimento que eu tenho, tá bom? Não tô dizendo para vocês que é o certo. Eu tô tentando ajudar vocês, tá bom? Principalmente os iniciantes. E se eu estiver fazendo algo errado, eu também quero aprender, tá? Se alguém souber aí, ó, por favor, tá? Pode deixar nos comentários aí, beleza? Então, ó, eu vou fazer um corte aqui, tá? No pescoço. Para fazer o corte, pessoal, você tem que deixar ele
no modo de arestas, tá? No modo 1 assim, né? Que é o vértice, né? Fala o modo 1 que é aqui em cima, tá vendo, pessoal? Ó, aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó, tem os menus, ó, vértice. E se você colocar o mouse por cima, ó, ele mostra para você, né? O que seria esse menu, beleza? Então, ó, primeiro aqui, ó, se você só colocar o mouse e deixar, ó, aqui na seleção aparece Vertex Select. O segundo, Edge Select. E o terceiro, Face Select, beleza? Como eu já tenho um pouco mais de conhecimento, né? Eu uso as teclas de atalho, que ficam no seu lado esquerdo do seu teclado, na parte superior, tá? Que é esses aqui em cima, 1, 2 e 3, beleza? Então eu vou clicar aqui na tecla 2, vou entrar em modo aresta, para a gente poder fazer o corte, tá bom? Para fazer o corte, não tem segredo. Você vai escolher aqui a região, né? Bom, eu vou fazer um corte aqui, ó, atrás da cabeça, tá? Isso, pessoal, é só um teste. Os cortes, você tem que fazer o corte, abrir a malha e aplicar a textura para ver como que a malha se comporta, beleza? Então vamos fazer um teste primeiro. Tem gente que tem muita prática, né? Já faz assim super rápido, né? Eu vou estar ensinando para vocês, como eu disse e prometi, passo a passo. Então eu peço que vocês que já têm um pouco de conhecimento tenham paciência, tá? Porque eu estou demonstrando aqui que é para o pessoal que também é iniciante, tá? Então eu quero que o pessoal entenda de uma forma assim bem fácil e que a pessoa memorize. Então, ó, eu cliquei aqui, seguro o Shift, aperto o Ctrl junto e clico aqui, ó, numa aresta onde eu quero. Tá vendo que ele já vai direto? Esse método aqui, pessoal, ele é muito útil, tá? Por quê? Se eu só segurar a tecla Alt e dar um clique numa aresta, perceba que, ó, ele seleciona toda a aresta. Tudo que tiver aqui, ó, nessa mesma linha, ele vai selecionar. Neste caso, não é bom porque... Pessoal, deixa eu só tirar aqui as guias aqui, que elas atrapalham um pouco, tá? Ó, eu vou vir aqui em cima, aqui, ó. Eu vou tirar os eixos, tá? O floor é o piso. Eu vou tirar ele também, beleza? Pra ficar aqui um painel mais limpo, né? Pessoal, de vez em quando eu perco os nomes aqui, mas eu tento explicar da maneira que eu posso. Beleza, limpamos a nossa área aqui. Vou chamar de canvas, né? Limpamos o canvas aqui. Fica melhor para enxergar. Voltando aqui, se você segurar a tecla Alt e apertar aqui, ele vai selecionar toda essa aresta, beleza? Então, para a gente selecionar só o que a gente quer, eu tenho um costume de aperto o primeiro que eu quero, seguro o Shift e o Ctrl junto, vou lá onde eu quero ir, na aresta que eu quero, e clico nela. Beleza? Só selecionei essa região que eu queria. Agora, eu quero selecionar a região aqui, ó. Vou fazer um corte aqui, ó, meio que embaixo da mandíbula aqui, ó. Então, eu seguro só o Shift, tá? Com o Shift segurado e o Ctrl agora, eu clico na outra aqui, ó. Nessa aqui que eu quero. Viu? Ela seleciona no sentido que você clicou aqui, tá? Pessoal, quando ele tem essas quinas aqui, ó, essa quebra de quinas, eu vou achar um aqui só para vocês entenderem. Às vezes ele não consegue selecionar, tá? Segurando o Shift e o Ctrl, beleza? Às vezes você precisa dar clicar aqui assim, ó. Mostrar para vocês, ó. Eu vou selecionar até aqui embaixo, ó, só pra gente ver se vai dar certo. Vou selecionar aqui, ó, segurando o Shift. E vou selecionar até a de baixo aqui, ó, segurando o Shift e o Ctrl junto. Ó, tá vendo o que aconteceu? Ele selecionou toda essa região. Por quê? Porque ele tem uma quebra aqui de quina. Então ele entende que você está selecionando toda essa região. Vou dar um Ctrl Z. Então o que você faz? No caso, pessoal, eu vou selecionar mais para cima aqui, ó. Clico nessa aqui, ó, Shift aqui, né, segurando Shift.
E vou clicar nessa outra também, só segurando o Shift, beleza? Agora sim, eu vou vir aqui, ó, mais aqui na parte de baixo aqui, nessa mesma reta, segurando o Shift e o Ctrl. Beleza. Como eu quero selecionar a parte aqui embaixo da mandíbula, eu vou... Pode ver que aqui, ó, tem uma quebra de quina. Então a gente tem que, mais uma vez, selecionar só uma aresta que vai para cima e selecionar a outra que a gente quer que pegue a reta aqui, beleza? Clica em cima dela. Aí você vem até onde você quer aqui e segura Shift e Ctrl junto e dá um clique. Ó, viu também, ó? Por quê? Aqui também tem uma quebra de quina. Então aqui a gente vai ter que selecionar essa outra reta aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z. Só com o Shift pressionado, dou um clique. Agora seguro o Shift e Ctrl e dou um clique. Beleza? Agora a gente vai marcar essa linha que a gente selecionou. Como que a gente faz isso? Clica com o botão direito do seu mouse e vem aqui, ó, Mark Seam. Como você vai saber que marcou? Você clica para fora aqui do seu objeto, arrasta, viu? Que ficou uma linha vermelha bem tracejada. Quer dizer que existe um corte na sua malha, tá bom? Agora a gente vai fazer... tem uma coisa que o pessoal não sabe, que seria você fazer o corte de um lado e você não precisar fazer o corte do outro lado manualmente, né? Você só seleciona um lado, né? E você dá uma espécie de mirror para ele já fazer do outro lado igualmente, tá? Pessoal, eu já vou ensinar isso aqui para vocês, que caso vocês tenham um personagem, né, que tenham dois lados, né, vocês já vão aprender também essa técnica, beleza? Então eu já vou deixar vocês já cientes de como que faz ela, beleza? Então eu vou escolher aqui um corte aqui, só para vocês entenderem como que faz, tá? Eu vou só simular, beleza? Então, ó, vou segurar aqui, ó, segurar o Shift, clicar aqui nessa primeira aresta. Vou vir aqui, ó, na de baixo, segurar Shift, Ctrl, clicar nessa. Ó, tá vendo aqui, ó? Possivelmente aqui tem alguma quebra de quina. Então a gente vai dar um Ctrl Z, selecionar essa de baixo, segurar de novo Shift e Ctrl junto e clicar na de baixo, ó. Também tá dando um erro de novo, ou seja, possivelmente a quebra de quina possivelmente pode ser aqui, ó. Então vamos começar de baixo para cima. Clica numa aresta, segura Shift, clica de novo aqui nessa de cima. Agora clico nessa também para sair fora da quebra de quina. Agora sim, eu seguro o Ctrl junto, Shift e Ctrl. Deu certo, beleza? Clico com o direito, Mark Seam. Marcou? O que você vai fazer? Você vai deixar marcado, porque se você não deixar marcado, mesmo que se você deixar pelo menos um, você precisa deixar marcado pelo menos uma aresta. Se você não deixar marcado, não funciona, beleza? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, depois que você marcou uma aresta, você vai vir aqui em cima. Pessoal, se vocês não estiverem encontrando a opção que eu vou mostrar para vocês, vocês vêm com o mouse em cima aqui, ó, e gira o scroll do mouse, tá? Até vocês verem os nomes aqui, ó, View, Select, ADD, Mesh, Vertex, tá bom? Você vai vir aqui, ó, em Select, tá? Vai vir aqui, ó, Select. Deixa eu só achar aqui onde é que é. Select. Aqui, ó. Pessoal, vocês me desculpam que como eu mudei para inglês, às vezes assim eu me perco na hora, mas eu acabo me encontrando, tá? É natural. É um costume. Outra coisa, lembrando, pessoal, se vocês ouvirem aí, né, alguns sons, é meu filho, tá? Como eu já expliquei na aula anterior, o meu filho é autista, né? E ele tem estereotipia. Então ele
Para ele acalmar, se acalmar, ele emite alguns sons, tá? Com a boca. Aí vocês me desculpam, tá? Mas é natural dele. Voltando aqui, ó. Você vai em Select Similar. Sim. Viu que ele selecionou agora toda a costura que você já fez? Beleza. Depois que você colocou o Select Sim, você vai vir aqui, ó. Select novamente. Select Mirror. É o último aqui, ó. E clica. Agora você vai girar o seu objeto. Olha o que aconteceu. Ele selecionou as costuras igualmente do outro lado. O que você vai fazer agora? Só clicar com o direito. Cadê aqui? Mark Sim. Só isso, pessoal. Ou seja, você não precisa fazer manualmente dos dois lados, tá? Você vai fazer só de um lado, tá bom? Então, essa é uma dica que eu já tô dando para vocês, que é uma dica muito importante, né? Porque às vezes vocês veem os tutoriais por aí e às vezes você vê só o cara fazendo os cortes de um lado e na hora que você vai ver o tutorial dele, lá no final já tá tudo pronto. Então, já tô deixando para vocês explicado, beleza? Então, ó, eu vou deixar esses cortes, pessoal, só pra gente fazer um teste para ver como que a malha vai se comportar, tá bom? Fiz esses cortes aqui, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um corte aqui na boca, ó. Tá bom? Então a gente vai trazer aqui, ó. Pessoal, notei aqui que quando a gente foi fazer aplicar os modificadores, possivelmente ele acabou unindo esses dois pontos aqui, tá? Foi uma falha minha aí, né? Vocês me desculpam, tá? Que eu queria que tivesse assim, ó. Com essas duas faixas, tá? Por quê? Porque se vocês precisar fazer um corte para fazer a bolsa do lado de dentro, ficaria mais fácil com essas duas linhas assim, sabe? Mas tudo bem, né? Não tem problema. Só explicando para vocês que acabou sendo uma falha minha aí que eu acabei deixando passar. Vamos voltar aqui agora, clicar o número 2, né, do seu teclado. Voltar para o modo de arestas. Agora você vai vir aqui, ó, a gente vai fazer um corte na boca, tá? Então vamos clicar aqui, ó. Só clicar aqui com o primeiro. Clicar com o primeiro não, desculpa, só clicar, né? Agora a gente vai segurar Shift e Ctrl junto e clicar nessa aresta aqui. Beleza? Vamos aqui marcar. Mark Sim. Aqui, pessoal, não precisa dar um mirror porque é coisinha rápida. Então eu vou clicar aqui também, ó. Já podia até ter feito direto, né? Mas não tem problema. Segura o Shift com o Ctrl. Clica também junto aqui na última aqui. Mark Sim. Beleza? Bom. Ó, pessoal. A gente fez lá o mirror, né? Mas você pode ver, ó. Por isso que, pessoal, é sempre bom você estar sempre olhando o modelo que você está fazendo, tá bom? Vai sempre dando eu chamo de passar um pente fino, tá? Vai sempre olhando o modelo. Então, ó, ficou para trás aqui, ó. Se você deixar uma bordinha dessa sem cortar, na hora que você abre a sua malha, ele dá alguns errinhos, sabe? E aí fica uma malha assim, não fica muito legal. Então, você sempre procura olhar esses erros, tá? Para você que gosta, né, que quer entrar nesse mundo 3D, pessoal, são os detalhes que às vezes fazem a diferença, tá bom? Beleza, a gente fez os cortes aqui. Eu acho que para esse objeto aqui, para esse personagem, tá bom, tá? Porque é só uma cabeça de alien mesmo, não tem muito o que fazer corte aqui, tá bom? Beleza, agora o que a gente vai fazer? Quando você abre a UV Editing aqui, tudo que você fizer aqui, né, vai aparecer desse lado, né? Só que acontece, eu vou apertar a tecla A de abelha do meu teclado, tá? Pra gente selecionar todo esse objeto. Então, apertei A, selecionei todo ele, tá? Só que acontece, quando eu apertei A, pode ver que não tem nada acontecendo ainda, tá? Pessoal, para acontecer, né, para você conseguir abrir a malha que você já fez os cortes, tá? Você precisa vir aqui, ó, aqui em cima, View, Select, você vai vir aqui na guia UV. Você vai clicar nela
Tá vendo aqui em cima? A primeira palavra aqui, ó. Unwrap. Você vai clicar nele. Ó o que aconteceu, viu? Esse unwrap, ele significa desdobrar. Quer dizer que ele vai fazer o quê? É como se fosse uma espécie de embalagem de bala, um exemplo. Você tem lá a bala, né? E a embalagem da bala é como se fosse uma espécie de UV, né? Tô explicando de modo grosseiro para vocês, entendeu? Então o que acontece? Quando você abre a bala, você abre lá, né, o plastiquinho dela, você pode ver que ele é quadrado. Mas quando ele é montado na bala, ele toma o formato que a bala tem, entendeu? É mais ou menos isso. Eu tô explicando para vocês de forma bem grosseira. Seria mais ou menos isso, ou seja, você abriu, né, a sua UV aqui. Então, o seu objeto, né, o seu personagem, ele tá aqui de uma forma plana, entendeu? Por quê, pessoal? Porque é mais fácil de você trabalhar com textura. Se você precisar usar isso aqui, você consegue utilizar esse mapeamento aqui no Photoshop. Você consegue fazer várias coisas, né, lá no Photoshop, por exemplo, colocar alguma textura, né? Você também consegue usar no Substance Painter, né? Que a gente vai estar fazendo esse personagem pelo Substance, tá? Outra coisa, pessoal, eu tava pensando em fazer aqui, né? Pelo método de pintura do próprio Blender. Só que para fazer uma coisa bem legal, né? Uma coisa assim, eu não digo profissional, tá? Mas uma coisa plausível. O Blender ainda é um pouco mais complicado. Porque você vai ter que mexer com o shading, né? Você vai ter que aplicar alguns nós, né? Que a gente chama. Então é uma coisinha assim, para quem é iniciante, é um pouquinho complicado. Eu acho o Substance mais fácil de explicar para quem está começando. Sem contar que o Substance, ele é padrão da indústria. Então se você conseguir aprender ele, você praticamente já está com metade do caminho já andado, tá? Então eu vou ensinar vocês pelo Substance, tá bom? Voltando aqui, então quando você abre essa malha, você pode trabalhar ela assim em vários locais, tá? Então por isso que esse processo, pessoal, você não pode pular. O processo de retopologia, ele é importante para quê? Para você conseguir abrir a sua malha de uma forma mais rápida, né? Que fica mais leve o seu personagem. Então, pessoal, mais uma vez reforçando, não pode pular o processo de retopologia, tá? Se você realmente gosta e quer entrar nesse mundo 3D, não pode pular esse processo. Então, ó, a gente abriu a malha aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver como que a malha está se comportando, a textura. Pessoal, eu normalmente uso um addon chamado Text Tools. Ele é muito útil para fazer isso. Por quê? Porque assim, eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o próprio aqui do Blender. Eu vou estar deixando ali para vocês aí, né, na descrição, o link para vocês baixarem ele, tá? É a mesma coisa do addon do TopFlow. Vocês vão instalar ele da mesma forma, tá? Não tem diferença na hora de instalar. Então, vou deixar eles para vocês aí na descrição para vocês baixarem, beleza? Então, ó, quando você instalar, ó, o Text Tools, ele vai ficar aqui, ó. Se a sua guia estiver fechada aqui, ó, ele fica nessa lateral. Se você não estiver vendo ela, você vai clicar com a tecla N de navio. Se você clicar com ela, ó, ele vai abrir essa guia aqui, tá vendo? Pessoal, tanto aqui quanto aqui, ó, se você clicar N de navio, ele abre essa guia, tá? Isso aqui é um padrão para qualquer tipo de layer aqui. Ou você pode vir aqui nessa setinha aqui, ó, clicar aqui, ele vai abrir, beleza? Abriu aqui, você vai clicar na guia Text Tools. Aí você vai olhar aqui, ó, você pode ver que ele tem alguns parâmetros, tá? Ele tem algumas configurações. Pessoal, eu tô ensinando para vocês de forma simples, tá bom? Para vocês entenderem como que é o processo inicial, tá? Eu não tô explicando nada muito técnico, né? Porque se eu for explicar muita coisa técnica, vai demorar muito.
Então eu tô explicando para vocês de uma forma muito simples para vocês abrirem a mente, né? Para vocês verem como que funciona um processo de criação de personagem para jogo, beleza? Beleza, voltando aqui. Pessoal, uma coisa que é muito importante. É claro que você pode alterar isso depois, mas eu já gosto de deixar já aqui quando eu tô fazendo. Isso aqui, ó, a size é como se fosse a textura do seu personagem. O que é a textura, ó? Eu já vou mostrar para vocês, ó. Cada um desses números aqui, ó, é um nível de textura. O que seria essa textura? É a resolução que vai ficar de qualidade de imagem que você pode usar, tipo, numa textura, entendeu? O máximo que o Blender utiliza é 8K. Aqui, pessoal, é tipo assim, 32, 64, 128, 256. A partir daqui, ó, é 1024 de resolução, 2048. Aí que o pessoal chama de 4K, 8K, entendeu? Para esse personagem aqui, pessoal, lembrando que, pessoal, quanto maior essa resolução, mais pesado vai ficar seu personagem, tá bom? Então, se você tem uma máquina aí de uns 8 GB de memória, né? Tem um processador aí um pouco mais fraco, eu aconselho a você a estar utilizando o 512, 1024. Pode ser que até um 2048, né? Seja legal você trabalhar, tá? Mas passou disso aqui, se você começa a trabalhar com texturas muito pesadas, sua máquina já começa eu vou dizer um verbo grosseiro, começa a pedir arrego, né? Começa já a dar umas travadas. Então, pessoal, textura também tem influência, tá bom? Então aqui, para esse aqui, eu vou escolher um 2048 de resolução. Clico nele aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pessoal, tem essas outras opções aqui, mas eu não vou entrar em detalhe porque é muita coisa para explicar, tá bom? Ó, processo de baking. Então eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Mapa de ID. Perdão. O mapa de ID, pessoal, a gente vai estar fazendo num outro software que se chama XNormal. A gente vai estar fazendo nele o Normal Map e o mapa de ID, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso ensinar para vocês aqui pelo Blender. Pessoal, por que eu estou ensinando para vocês alguns programas diferentes, para vocês não dependerem só do Blender, tá bom? O Blender é útil, é um software excelente, mas tem alguns outros softwares que essas partes eles trabalham melhor, tá? Eles têm uma melhor finalidade. Por quê? Porque o software só foi feito para aquilo, tá bom? Só tô deixando claro para vocês. O XNormal, vocês podem ficar sossegado, que é super simples, né? E vai ser bom para vocês, que vocês vão saber, porque é um software gratuito também, tá? Então vai ser super simples, beleza? Então, voltando aqui, pessoal, vocês me desculpam, tá? De eu estar explicando assim detalhadamente, que eu quero que vocês entendam e aprendam, beleza? Então você vai clicar aqui, ó, Check Map, Checker, né? Clicou nele, ele demora um pouquinho. Na verdade ele não demora, tá, pessoal? É que a minha máquina tá fazendo alguns trabalhos aqui. E aí você sabe, né? Começou a deixar a máquina com software aberto, fazendo outros projetos. Você sabe como é que é, né? Tá vendo aqui, ó? Pessoal, o que é a resolução? A resolução, tá vendo esses quadradão aqui, ó? Isso aqui é a resolução de imagem. Eu vou explicar para vocês agora como que funciona, ó. Tá selecionado, tá aqui. Só que desse lado aqui, onde tem A ou V, eu também vou clicar com a letra A para selecionar. Pessoal, cada negócio desse aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui chama ilha. Isso aqui é uma ilha, tá bom? Só reforçando para vocês. Eu vou clicar também com a tecla A de abelha. Tá vendo que eu selecionei tudo? Agora eu vou apertar a letra S de sapo e vou dar um scale. Ó, vou clicar e vou escalonar. Olha o seu personagem do outro lado, ó, o que acontece, ó.
Você viu aqui, ó. Se eu puxo, arrasto e aumento a nossa UV, você viu que os quadradinhos ele começa a ficar pequeno? Pessoal, quanto menor o quadrado, melhor a sua resolução de imagem, tá bom? Melhor vai ficar a qualidade da sua textura, beleza? Quanto maior o quadrado, a sua textura vai ficar mais, vamos dizer assim, de modo grosseiro, vai ficar ruim, né? Vai ficar uma textura assim bem feia, vamos se dizer, né? Normalmente alguns profissionais usam pro método, né, low poly, né? Mas nesse caso aqui o nosso personagem assim é um pouco assim mais pro realismo, tá bom? Então, pessoal, a gente vai deixar esses quadradinhos bem pequeno, tá? Ah, outra coisa, antes de eu fazer isso, deixa eu explicar para vocês. Normalmente, eu ativo essa opção aqui em cima, ó. Isso aqui chama Sync. É como se fosse uma espécie de imã, né? Tem um canal, pessoal, que quem tá começando no 3D, eu indico muito, tá? Inclusive, se vocês quiserem, eu faço um vídeo indicando alguns canais, tá? Tem assim, eu particularmente, assim, né, eu gosto muito do vídeo deles, né? Os caras são extremamente profissionais, né? Eu adoro o trabalho deles. Que é o pessoal da... Eu não sei se eu vou saber dizer pra vocês o nome certo, tá? É Insignites, se eu não me engano. Mas aí eu deixo pra vocês aí na descrição aí o canal deles, tá? Pessoal, olhem os tutoriais deles, tá? Acompanhem o trabalho deles, que eles são extremamente profissionais, eles manjam muito, sabe? Eles já trabalham, né, aí no ramo da indústria, então eles têm mais propriedade para dizer para vocês, tá bom? Mas aqui eu tô ensinando para vocês de modo assim, bem simples, tá? Então, eu vou ativar aqui o Sync. O que acontece? Quando você ativa ele, ele vai trabalhar de forma uniforme, né? Nessa resolução da sua malha, tá? Tudo que quando você aumentar ele, depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu tô ativando esse Sync aqui. Ele vai tipo gravar a sua malha, né? Só para você entender mais ou menos, ó. Vou dar um scale aqui, ó. Vou deixar os quadradinhos bem pequenos, tá? Ó. Eu acho que tá bom, ó. Os quadradinhos tá bem pequenininho, tá vendo? Para o nosso modelo aqui, pessoal, tá uma resolução legal, tá? Agora, o que você vai fazer, né? Pra gente poder deixar a resolução do jeito que tá aqui com esses quadradinhos, né? Pra você conseguir jogar a resolução da sua imagem pro outro software, né? Pra ficar uma textura legal. Você vem aqui, ó, com o Sync ligado, tá? Depois que você escalonou e deixou o quadradinho aqui da altura que você quer, que você acha que tá bom, você vai vir aqui, ó, em UV e vai vir aqui, ó. Esse tá debaixo do Pack Islands. É esse aqui, ó. Average Islands, né? Scale. Dá um clique nele. O que ele fez? Ele escalonou as suas ilhas de forma uniforme, tá? Então ele criou uma escala, né? Igual para todas as suas ilhas. Por quê, pessoal? Se você não clicar aqui no Sync, quando você às vezes seleciona sem querer, né, uma ilha dessa e você dá um scale e você não percebe que às vezes alguma dessas ilhas não foi selecionada, ele fica com a textura diferente, tá? Se você deixar esse quadrado maior do que esse, quando você vai fazer a sua textura no Substance Painter, ele aparece a diferença na textura. Por quê? Porque aqui tem mais resolução, né? E aqui tem menos. Então por isso que a gente ativa esse Sync aqui, tá? Para ele escalonar de forma uniforme. Claro que com essa opção aqui, ó. Average Island Scale, beleza? Agora o que você vai fazer? Você precisa colocar essa UV que você fez aqui dentro desse... Pessoal, eu esqueci o nome agora, né?
desse quadrado aqui. Vocês me desculpam que às vezes foge o nome, tá? Mas você vai colocar aqui dentro. O que você vai fazer? Você vai selecionar tudo com a letra A de abacaxi. Esse lado aqui. Vai vir aqui de novo em UV. E vai clicar em Pack Islands. Pronto. Aí você falou, nossa, mas os quadrados voltou a ficar grande. Não se preocupa, que a resolução que você já demarcou aqui, ela já tá certa. É que quando você volta, né, ele aqui para esse quadradão aqui, ó, é só para você organizar a sua malha aqui dentro, tá? Então não se preocupa que a sua resolução ela tá do jeito que que a gente tinha feito, sabe? Com os quadradinhos bem pequenos, beleza? Então ela tá certa. Se você fez esse procedimento aqui, a sua textura tá com uma resolução boa, beleza? Pessoal, uma coisa que eu aconselho a vocês estarem fazendo, quando vocês fazem esse procedimento aqui já, se vocês quiserem desabilitar isso aqui, ó, vocês podem desabilitar, tá? Aí você viu que eu desabilitei, ó, sumiu. O que você faz para aparecer de novo? Clica com a letra A aqui, ó, do lado do seu personagem. Ele aparece aqui. A gente vai organizar cada ilha dessa, né? De forma... É um conselho que eu dou para vocês. Organizem as suas ilhas, né? Para ficar uma coisa assim, mais bonita, né? Bem mais organizada, entendeu? Como é que eu faço para organizar isso aqui? Como é que eu faço? Ó, se você clicar com o seu mouse em cima de uma ilha dessa, ó, você pode perceber que ele só seleciona uma vértice. Como que faz para você selecionar só uma ilha dessa? Você vai vir aqui, ó, com o mouse em cima dela, ou clicar assim, ó, em cima de uma e apertar a letra L de laranja. Tá vendo? Ele selecionou só ela, ó. O que você vai fazer? Você vai apertar agora a tecla G de gato, que é de movimentar, e vai colocar aqui, ó, do lado. Beleza? Para você selecionar outra, você não pode estar com essa aqui selecionada. Você clica para fora, deseleciona, vem aqui com o mouse em cima dessa outra ilha, aperta com a tecla L de laranja, seleciona só ela. Beleza? Aperta a tecla G de gato e coloca aqui, ó. Beleza? Deseleciona de novo. Ah, outra coisa. Vamos supor que, ó, você deixou aqui, ó, uma vértice dessa selecionada sem querer e você não viu. Aí você vem aqui, ó, nessa outra ilha e aperta a tecla L. Beleza, você vai achar que selecionou só ela, mas quando você apertar a letra G de gato, que você for movimentar a sua ilha, olha o que vai acontecer. Ó, vou trazer mais perto para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele traz aquele pontinho que estava selecionado, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando vocês estiverem fazendo a movimentação das ilhas, tá bom? Então, Ctrl Z aqui. Vou desselecionar tudo. Venho com o mouse em cima só da ilha aqui do rosto. Aperto a tecla L de laranja. Vou aqui dar um rotate, tá? Vou apertar a letra R para rotacionar. Pessoal, não coloca muito perto assim não o mouse na hora que você for usar o R de rotate, porque fica difícil depois de você tentar regular assim, sabe? Então eu aconselho você deixar o mouse um pouco mais longe assim, ó. Você aperta a tecla R agora de novo, ó. Tá vendo? Você tem mais controle, ó. Beleza? Apertei aqui a tecla R. Coloco, né, na posição que eu quero aqui. Clico de novo aqui. Aperto a tecla G, né, de gato pra gente movimentar. Ponho aqui, ó. E tá aqui, tá organizado, tá? Esse aqui eu vou organizar assim, pessoal, para não tomar muito tempo, tá? Beleza. Organizou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar essa UV na pasta do nosso personagem, tá? Como é que a gente faz isso? Vai aqui em Image. Deixa eu ver se é aqui em Image. Perdão, desculpa. A gente vai aqui em UV. Vai vir aqui embaixo, ó. Export UV Layout. Clica nele. Aí a gente vai salvar aqui, ó.
na pastinha que a gente tá trabalhando com o nosso personagem, tá? E salva aqui assim, ó, UV Alien, beleza? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que não teria problema, né? Se vocês não escolhessem a resolução lá na hora, vocês poderiam escolher ela quando fossem fazer, né, a exportação da UV, ó. Aqui, ó, você pode alterar ela se você quiser, tá bom? Então, a gente vai exportar ela. Por isso que eu falei para vocês que eu gosto de deixar antes de exportar. Por quê? Porque ela já fica já certo aqui. Mas se você quiser alterar, fala assim, eu não quero mais a UV com 2048 resolução. Eu quero com 512. Você vem aqui e bota 512 nos dois. Beleza? Aqui, ó. Tá bom? Vou exportar aqui com 2048. Beleza. Exportamos a nossa UV. Agora, pessoal, antes da gente começar a jogar o nosso objeto aqui, ó, a nossa cabeça High Poly em cima da Low Poly, que a gente vai usar o Multi Resolution, a gente precisa exportar esse objeto aqui primeiro, que está em Low Poly, tá? Por quê? Porque a gente vai utilizar o X-Normal. Por isso. Porque eu também posso ensinar o método para vocês utilizando aqui o próprio Blender, que nem eu falei para vocês. Se vocês quiserem aprender, é só deixar na descrição, tá bom? Mas a gente vai ter que exportar essa malha aqui, ó. Essa que a gente fez a retopologia. Agora, por quê? Porque a gente vai usar ela no X-Normal, tá bom? Então, um conselho que eu dou para vocês: não exportem a malha do jeito que tá aqui, ó, quadriculada. Tá vendo que ela tá com as faces duras, né? Quadriculada. Pessoal, não exporta assim, porque depois dá problema, tá? Eu vou estar explicando para vocês aí, né? Eu vou fazer primeiro da forma certa e depois eu faço um outro tutorial explicando para vocês o erro que daria se vocês exportassem ele de forma quadriculada, tá? Como que a gente vai exportar essa malha já de forma correta? Deixa em modo objeto. Vou clicar Tab aqui, ó. Clico com o direito em cima. Shade Smooth. Tá vendo? Suavizei a malha, tá bom? Você vai exportar a malha toda vez, pessoal, que vocês forem exportar para criar os seus mapas de normais em outro software. Pessoal, o objeto tem que estar em modo Smooth. Eu tô dizendo os que são orgânicos, tá? Porque alguns hards também, tá? Mas especificamente os orgânicos você precisa exportar com a malha suavizada, tá bom? Aí a gente vai vir aqui, ó, File, Export, OBJ. A gente vai exportar... pessoal, perdão. Esqueci de explicar uma outra coisa que é extremamente importante quando você trabalha com muitos objetos ao mesmo tempo. Quando você está trabalhando com um personagem complexo. Ó, pessoal, eu vou cancelar aqui, tá? Vou explicar para vocês que a gente esqueceu de salvar um material nesse personagem. Como que você vai salvar um material nele? Você vai vir aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, tá escrito Material Properties. Clica nele, tá bom? Você vai vir aqui, ó. Tá vendo que tá escrito aqui, ó? TT Checker 48. Você vai clicar nesse X aqui, ó. Você vai fechar ele e vai clicar em New. Ou seja, você criou perdão. Você criou um material novo, tá? Então, todo o objeto, antes de você exportar assim, né? Você precisa sempre criar um material para ele, tá bom? Porque isso aqui vai ser útil lá no Substance. Aí o que você vai fazer? Você vai salvar aqui, ó, um nome aqui, ó, para ele, ó. Vou colocar aqui, ó, Alien. Vou colocar Alien underline cabeça. Pronto. Tá salvo aqui, ó. Beleza? Antes de você exportar, pessoal, todos os objetos que você fez a retopologia, que você já fez os cortes, já abriu a UV, quando você vai exportar depois para trabalhar em um outro software,
para criar os mapas de normais, tem que criar um material novo, beleza? Não pode esquecer. Criou? Agora sim, você vem em File, Export, OBJ. Como é que faz para a gente exportar esse objeto de forma correta? Pessoal, vocês têm que estar atento aqui, ó, tá? Essas opções aqui. São elas que vão definir que você vai exportar de forma correta, tá bom? Se você estiver trabalhando com vários objetos ao mesmo tempo, você tá vendo aqui, ó. Qual que é o objeto que você quer exportar? Você quer exportar vários objetos? Grupos de objetos? Vários materiais, entendeu? Então, você tem que estar sempre atento com isso. Como a gente só está trabalhando com a cabeça, né? Não vai exportar só ela. Você vai vir aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Select Only. Vai selecionar esse aqui, ó. Esse OBJ Objects aqui. E vai deixar selecionado o Material Groups. Beleza? Aí, como a gente já escolheu o nome aqui, a gente vai lá na pastinha. Inclusive, ela já está tendo a pasta aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Se não tiver aqui na pastinha, você já vai lá e procura onde você salvou o seu personagem, tá bom? Dá um export. Pronto. Essa parte aqui, pessoal, de criar, fazer os cortes, né? Criar a textura. Aqui basicamente já está pronto, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... Não sei se eu passo, deixa eu ver se eu passo para vocês já o X-Normal, ou se eu passo para vocês aqui já o Multi-Resolution. Bom, a gente vai ter que fazer o Multi-Resolution primeiro. Por quê? Porque a gente vai precisar da malha detalhada, a malha High, para poder trabalhar lá no X-Normal, tá? Então eu já vou ensinar vocês aqui a como usar o Multi-Resolution. Beleza, o que você vai fazer agora? A gente vai selecionar aqui, ó, a cabeça dele, deixar selecionado, tá? Vamos deixar ele de modo... Vamos tirar o smooth dele, vamos clicar com o direito e vamos ver aqui, ó, Shade Flat. Vamos deixar ele assim, ó, quadriculado de novo, beleza? Agora a gente vai vir aqui na guia de Modifier Properties, aqui nessa chavinha. Clica nela. Para a gente fazer a transferência, pessoal, para usar o Multi-Resolution, a gente precisa usar dois modificadores aqui, tá? O primeiro que a gente vai pegar é o Multi-Resolution. Tá aqui, ó, abaixo do Mirror. Seleciona ele, tá? E também a gente vai usar o Shrink Wrap, que ele tá aqui, ó, debaixo do Mesh Deform. Seleciona ele, deixa selecionado. Como que eu faço agora para transferir a minha malha High para minha malha Low? Outra coisa, pessoal, vamos aqui já deixar nomeado aqui para vocês entenderem, ó. A cabeça que a gente fez lá no modo de escultura, a gente vai colocar High, beleza? Dou Enter, eu coloco o High aqui. E na nossa malha que é Low Poly, tá escrito retopologia aqui, ó, que a gente utilizou no Retopo Flow. A gente vai dar dois cliques e colocar Low, beleza? Só pra gente não se perder, bom? Então, ó, vou trazer aqui para baixo, ó, malha High e malha Low, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esses modificadores. O primeiro que a gente vai aplicar, pessoal, o que eu estou explicando para você é o jeito que eu trabalho, tá bom? Não quer dizer que é a forma correta, beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai selecionar aqui, ó, no Shrink Wrap. Deixa eu só minimizar essa guia aqui do Multi-Resolution. Você vai selecionar aqui o Shrink Wrap. Você vai vir primeiro aqui, ó, tá vendo no conta-gotas? Clica nele. Quando você clicar nele, você vai selecionar... pessoal, lembrando, tá? Esses modificadores você tem que aplicar na malha Low,
tá? Não é para aplicar na malha high. Os modificadores têm que ser aplicados na malha low, beleza? Só reforçando. Então você vai vir aqui no conta-gotas, ou você vem aqui e clica no objeto malha high, ó, tá vendo? Quando você vem com o mouse em cima, ele aparece o nome. Clica em cima dele, ou você pode clicar, eu vou clicar aqui, ó, para fechar de novo, né, para tirar ele. Ou você pode clicar aqui no conta-gotas, vir aqui em cima na layer, clicar em cima também na malha high, também dá certo. Ou você pode também, tá vendo esse quadradinho aqui do lado, ó? Clica nele e aqui vai estar escrito, ó, sua malha high, beleza? São as 3 formas de você selecionar a sua malha high, tá bom? Agora aqui tem mais 2 opções que a gente precisa mudar no Shrink Wrap. A primeira é essa aqui, ó. É o método que você vai aplicar a malha. Qual que seria aqui? Seria projetar. Você vai colocar aqui, ó, Project. Quando você clica Project, ó, você viu que a malha fica estranha aqui, ó? Ela tá tipo, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ó, ela tá tipo garrando, né? Tá fazendo uma ponta, né? Pessoal, não se preocupa que a gente vai consertar isso aqui, tá bom? Como que a gente conserta isso? A gente vai vir aqui, ó, no Snap Mode do próprio Shrink Wrap. Aí vai clicar aqui nessa opção e vai selecionar Outside. Tá vendo aqui, ó, Outside. Tá vendo? Sumiu, ó. Viu aqui? Ó, vou colocar de novo no outro primeiro aqui, ó. Tá vendo? Fica estranho a malha. E quando você vem e coloca Outside, você viu que a malha, ela... Por quê? O que seria isso aqui? Seria negativo e positivo, ó. On surface seria, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, seria que ele tá pegando essas partes aqui, né? E jogando na sua parte de cima da malha, que seria, tipo assim, seria o ponto positivo. Ele tá jogando para fora da sua malha. E tem esse que é o negativo, que ele tá jogando a sua malha low poly para dentro do objeto. Tá bom? Perdão, pessoal. Que ele tá aqui, ele tá acompanhando a sua malha negativamente, ou seja, tudo que tá para frente ele vai jogar para trás. Beleza? Seria basicamente isso. Agora, como que a gente vai aplicar o Multi Resolution? Ah, perdão, pessoal. Eu acabei me confundindo, me desculpa. A gente vai deixar aqui, ó, em On Surface. Pessoal, isso aí que eu tô falando para vocês é aqui, ó. Tá vendo? Ó, positivo e negativo, ó. Clico aqui, ó. Tá vendo? Desculpa, pessoal, eu acabei confundindo aqui. É normal, tá, pessoal? É bom que acontece isso, que vocês já vocês já aprendem e ficam a par que até mesmo quem tá fazendo o tutorial acaba cometendo erros. Então, pessoal, vocês me desculpam, tá? É aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Negative aqui, ó. Negative e positive. Então, quando ele tá com a malha assim, ó, o que eu expliquei para vocês sobre a malha para fora é aquilo mesmo. Eu só errei essa opção aqui, ó. Tá? Aqui você não mexe não, você deixa on surface mesmo. Então é aqui, ó. Negativo e positivo, tá? Então você vai clicar aqui também, ó, no negativo, ó. Você viu que a malha, ela basicamente, ela como se tivesse plastificado, né, na malha de trás, na malha raia. Então é isso que acontece. Então vocês têm que aqui, ó, ativar a opção negativo também, tá? Agora a gente vai minimizar aqui, ó, na setinha do lado, Shrink Wrap, e vai vir no Multi Resolution agora, ó. Pessoal, é muito simples. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esses nomes aqui que você tá vendo, né? Level, View, Sculpt e Render. Toda vez que você clicar aqui, ó, Subdivide, eu vou clicar para vocês verem, ó, Subdivide. Ele vai alterar os 3 valores. Por quê? Porque você pode trabalhar esses 3 valores de forma separada, beleza? Depois vocês vão entender o que significa isso. Ó, um nível de subdivisão. Agora eu vou dar mais um, ó, Subdivide.
Ó, 2 níveis. Vou dar mais um subdivide. Ó, 3 níveis. Conforme você vai dando os níveis de subdivisão, ele vai criando mais resolução e ele vai, como se ele estivesse plastificando, né, ainda mais na sua malha High Poly, beleza? Então vamos subdividir mais uma vez até ficar uma resolução legal para a gente trabalhar os detalhes, tá bom? Pessoal, lembrando que você não pode ficar dando um monte de subdivisão aqui, subdivide, porque dependendo da sua máquina, ela pode travar, beleza? Então, vamos dar mais um. Ó, você viu que na hora que eu dei esse subdivide, ele já demorou um pouquinho mais para carregar? É isso que eu tô falando para vocês. Quanto mais níveis de subdivisão, mais pesado fica o seu objeto, tá? Vamos dar mais um. Olha, já tá demorando um pouco mais para carregar, ó. Pronto. Pessoal, eu acredito que aqui no meu caso, como é minha máquina, a minha máquina tem 16 GB de memória, tá? E eu tenho um processador Intel i5 nona geração. Então aqui, para minha máquina e para a gente trabalhar nos detalhes que eu quero, já é o suficiente, tá? Não preciso mais que 6 níveis de subdivisão. Então até aqui já tá bom, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar só um desses modificadores, que é o Shrink Wrap. Como é que eu faço para aplicar ele? Vou minimizar aqui, ó, o Multi Resolution. Vou vir no Shrink Wrap. E vou vir aqui, ó. Vou minimizar ele aqui, eu vou deixar só a janelinha dele aberta. Clico na setinha do lado. Pessoal, se vocês verem que vocês não estão vendo aqui, ó, pode ser que uma dessas opções aqui, ó, estejam desselecionadas, tá? Então você seleciona essas duas aqui, ó. Beleza? Aí você vai fazer o que? Você vai aplicar, ó. Apply. Ele vai demorar um pouco, pessoal, porque ele está com 6 níveis de subdivisão, beleza? Aplicou, você não precisa mais do Shrink Wrap, só do Multi Resolution. Pessoal, agora eu dou um conselho para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui na sua malha High e deletar ela, porque vocês não vão mais precisar dela. Seria bom vocês deletar, por quê? Porque ela já não é mais útil para vocês. E se vocês deixarem ela aqui, ela vai pesar o seu computador. E você não precisa dela, ou seja, não tem necessidade de você ter essa malha. Então o que você vai fazer? A gente vai dar um delete nela. Clica aqui na layer, clica com direito, delete. Beleza? Por quê, pessoal? Você só precisa da sua malha que foi feita a retopologia e que está no Multi Resolution. Agora eu vou explicar para vocês rapidinho aqui para que serve esses níveis aqui, ó. Por que ele separa em 3? Porque cada um desses você pode trabalhar de forma separada sem precisar estar ativado o outro. Por exemplo, aqui a gente está na View, né? Se eu vier aqui, ó, no modo Sculpt, ó, eu vou colocar lá no 0. Vou baixar até o 0, só para vocês entenderem. O render, pessoal, eu sempre deixo ele em 0, tá? Porque não tem necessidade, se a gente vai trabalhar na parte de detalhamento, não tem necessidade dele ficar ativado, beleza? Tá vendo aqui, ó, que quando eu diminui no modo Sculpt, não aconteceu nada. Por quê? Porque os 6 níveis de subdivisão estão na parte da View, né? Aqui no modo Objeto, tá bom? Então por isso que você consegue ver a malha assim, ó, como se tivesse High. Agora olha só o que acontece se eu diminuir aqui, ó. Viu? Então, pessoal, cada nível desse aqui trabalha separadamente. Agora, ó, eu vou deixar ele aqui na view aqui, né, no canvas em 0 e vou entrar com essa malha no modo Sculpt. Vou dar um Ctrl Tab e vou vir aqui, ó, modo Sculpt.
perceba que não aconteceu nada, ele está quadriculado. Por quê? Porque o seu modo Sculpt também está em 0. Para a gente poder trabalhar os detalhes na malha, você precisa aumentar os seus níveis de subdivisão. Então você vai trabalhar os seus detalhes aqui no nível de subdivisão 6. Entendeu? Pessoal, é para isso que serve o Multi Resolution. Por isso que fazer a retopologia de forma correta ou mais correta possível tem muita influência depois quando você vai fazer o detalhamento da sua malha. Entendeu? Por isso, pessoal, que é muito importante o processo de retopologia. Beleza? Então, ó, agora aqui, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó. Eu vou pegar um brush aqui, né? Pra gente poder tá fazendo aqui, né? Um traço simples aqui, né? Só pra você ver como que fica a malha. Eu vou dar um smooth aqui. Ah, pessoal, se vocês forem trabalhar de forma uniforme, não esqueçam de ativar a simetria aqui em cima, beleza? Eu vou ativar ela aqui, ó. Aí eu vou dar aqui um smooth. Vou fazer uma espécie de ruga aqui, só para vocês verem. Vou apertar aqui, né, como quem assistiu a aula passada, né, sabe as teclas de atalho, né, que a gente adicionou aos favoritos. Aperta a tecla Q de queijo e vou pegar aqui o Draw Sharp. Vou diminuir um pouco o nosso brush. Vou deixar a força dele aqui em cima, né, o strength dele em 1000 mesmo. A única coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou atrasar um pouco a puxada dele, tá? Vou vir aqui em Stroke. Pode ver que o Stabilize aqui, ó, tá até ativado. Eu vou deixar assim mesmo. Aí a gente vai passar aqui para ver, ó. Tá vendo? Então, você consegue agora trabalhar com níveis de subdivisão no seu modo Sculpt. Pessoal, se a sua máquina, né, ela for assim, uma máquina boa, se vocês quiserem vir aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, quiser dar um outro nível de subdivisão, ó, vou colocar 7, ó. Ele vai demorar um pouco, tá? Porque logicamente que ele vai dobrar a malha, né? Vai ficar mais pesada, mas eu não aconselho, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Vocês viram que ele ficou bem lento, né? Mas ó, a malha tá com mais densidade ainda. Vamos ver se a gente consegue ver com quanto tá essa malha aqui, ó. Ó, pessoal, para vocês verem o peso que tá a nossa malha, ó. Para vocês conseguirem ver, ó, vocês vêm aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Nesse botão, onde tá escrito, que é o Show Overlays. Display, né, de overlays. Clica aqui na setinha do lado e vem aqui, ó, Statistics, e clica nele. Aí aqui do lado vai aparecer, ó. Então ela tá com 12 milhões de polígono. Então, pessoal, por ser só a cabeça do Alien, tá bem pesado, tá? Por isso que, inclusive, ele até demorou para recalcular a malha, tá bom? Então, vocês precisam tomar muito cuidado com os níveis de subdivisão que vocês estão aplicando, beleza? Se a sua máquina for uma máquina assim mais fraca, né? No máximo 6, tá bom? Aí o que você pode vir fazer aqui? Você vem aqui, né? Faz um detalhe aqui, ó. Quanto mais você aplica, pessoal, mais o seu detalhe que você vai aplicar, se for um poro, né? Ou uma ruga, vai ficar melhor o detalhamento, porque a malha tá bem subdividida, tá bom? Agora eu vou pegar aqui um outro brush aqui, vamos ver, ó, como que ele trabalha, ó. Deixa eu ver se ele não tá com o stroke, não. Tá vendo aqui, ó, que ele ficou bem lento, ó. Ó, até a puxada dele ficou lenta, ó. Ó, eu já passei o pincel, ó. Então, pessoal, eu aconselho a vocês a não criarem muitos níveis de subdivisão, tá bom? Ó,
A puxada fica um pouco lenta. Você vem aqui, suaviza. Bom? Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar aqui no detalhamento, tá? A gente vai criar algumas rugas, né? E uns poros, tá? Só que essa parte agora, pessoal, eu vou deixar para outra aula, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, tá bom? Então, até aqui, você aprendeu a aplicar o Multi-Resolution, beleza? Então, pessoal, para a próxima aula, vai ficar aí a questão do detalhamento, beleza? E a gente também depois já vai fazer a parte de criar o mapa de normal, para a gente poder estar usando ele no Substance Painter, beleza? Então, pessoal, eu agradeço aí, né, quem tá curtindo os vídeos aí, tá? Vocês me desculpam, né, se às vezes tem uma hora ou outra aí que eu acabo, né, assim, às vezes cometendo um erro, mas acabo corrigindo, tá? Mas é normal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí e a gente se vê na próxima aula, beleza? Fica o meu abraço aí e até a próxima aula.